Buzz Lightyear mission log, Stardate 3901. After a full year of being marooned, our first hyperspeed test flight is a go. Who are you talking to? No one. You were narrating again. I was not. Just doing the mission log. You do know no one ever listens to this. I know that. Narrating helps me focus. Ready, Captain Lightyear? Ready as I'll ever be, Commander Hawthorne. This is exciting. A new adventure. I'm gonna grant you 4 minutes to be off planet, but then you come right back to us. To infinity? And beyond. You are clear for hyperlaunch. Beep boop, beep boop, beep boop. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador. E no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise completa do filme Lightyear. Então se você ainda não assistiu essa animação, eu não aconselho que você continue vendo esse vídeo aqui agora. Deixa ele salvo para assistir mais tarde. Mas se você não se importa com spoiler, então você pode continuar, mas aí a responsabilidade não é minha. Muito bem, eu gravei um vídeo do dia que eu fui assistir o filme e assim que eu cheguei, eu falei as minhas primeiras impressões, mas eu ainda estava muito entusiasmado, não tinha ainda conseguido processar todas as informações e hoje, com mais calma, eu já consegui organizar em tópicos aqui o que eu vou falar. Então, muito bem, o filme ele já se apresenta imediatamente com a premissa de que ele aconteceu dentro do universo de Toy Story, então a gente já foi para o cinema sabendo disso. E quando o filme começa, já aparece aquela frase ali na tela, que em 1995 o Andy assistiu um filme do Buzz Lightyear e por conta desse filme ele teve vontade de ganhar de presente o brinquedo do Buzz. E foi esse o filme que ele viu. E cara, quem é fã de Toy Story já com essa frase ali, você já fica arrepiado, você se emociona, não tem como. Então o filme já se apresenta dessa forma. E como a gente já sabia, né, que, bom, a gente tá indo lá para saber quem é o Buzz Lightyear, como que é esse personagem que deu origem ao brinquedo e o quanto a gente consegue ver o reflexo da personalidade do personagem do Buzz na figura do brinquedo que a gente conheceu tão bem nos 4 filmes de Toy Story. E logo ali no começo do filme, a gente já consegue ver um pouco dessas similaridades, né, entre a personalidade que a gente vê do boneco do Buzz e o personagem astronauta do Buzz Lightyear. E eu separei aqui algumas coisas muito interessantes sobre a personalidade do Buzz. Né? A gente vê logo no começo do filme ele com um excesso de confiança muito grande, ele sendo bem pragmático e organizado naquilo que ele faz, como a gente vê ele sempre fazendo o registro da missão ali com o comunicador de pulso, o que também é uma referência imediata do boneco. Ele é até um pouco arrogante, assim, obstinado, ele não confia muito na inteligência artificial, que é aquela plataforma ali, é como se fosse um computador de bordo, né, que é o Ivan, se não me engano esse é o nome. Ele prefere fazer os cálculos manualmente, enfim, e ele não confia também na capacidade do recruta que está ali para ajudar junto com a Alicia. Então a gente vê que ele tem alguns problemas de comportamento, ele é um pouco individualista. Então a história, né, o arco de desenvolvimento do personagem já começa esbarrando nessas dificuldades que ele tem, muitas vezes de se submeter e de ter um pensamento um pouco mais coletivo. Então, essa já é uma conexão imediata que a gente vê e algumas referências muito claras, né? Tem até uma frase que ele fala em um determinado momento do filme que é exatamente igual à frase que o boneco do Buzz fala, né? Que não há leitura indicando se o ar é respirável, não há sinal de vida inteligente. Tem até uma outra frase bem característica, né? Que ele, acionando o comando estelar, né? Responda comando estelar, por que eles não respondem? Então, assim, são conexões muito imediatas, né? Que, assim, traz uma memória afetiva para o fã de Toy Story que já está acostumado com essas frases no brinquedo. E agora a gente está vendo ali, né, como que o Andy assistiu tudo isso nas telas do cinema. Dando aqui um salto para falar um pouco sobre o conceito visual, a fotografia e o roteiro do filme.
O filme tem diversas referências, né, dos filmes assim de ficção científica, como Star Wars, como o próprio Interestelar, né, que trabalha com esse conceito da viagem no tempo. E as luzes do filme, as texturas, as cores, né, são muito bem trabalhadas. O filme tem realmente uma direção de arte impecável, é muito bonito. Eu me arrisco a dizer que é o filme mais bonito da Pixar em questão assim de conceito visual, né? A fotografia do filme realmente é inédita. Eu nunca vi nenhum outro filme da Pixar com esse conceito, com essa proposta. Então, nesse sentido, assim, é incrível. O que chega até a ser um pouco contraditório com a ideia de que esse filme se passou em 1995 dentro do universo de Toy Story, né? Porque tanto nos aspectos sociais que são abordados no filme, quanto na própria tecnologia empregada, realmente é uma coisa assim bem interessante da gente ver o quanto que o mundo de Toy Story em 1995 estava bem adiantado considerando o nosso. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, que muita gente já estava com essa expectativa, com medo, com receio, é em relação à dublagem do Marcos Mion. E olha, eu vou dizer assim, que considerando que ele não é um profissional de dublagem, eu acho que ele ficou assim excelente na dublagem. Foi um trabalho realmente muito bem feito. E assim, é claro que quando começa o filme você consegue identificar que é a voz dele, até porque a gente já vai com essa expectativa de como vai ser. Mas assim, passados 20 minutos de filme, 15 minutos de filme, você esquece quem tá dublando. Eu pelo menos nem lembrava. É claro que em alguns momentos assim muito especiais você consegue identificar o timbre dele, mas a direção de dublagem, quem fez essa direção de dublagem com ele fez um trabalho muito bom e assim, eu acho que ficou excelente, até para poder distinguir a personalidade do boneco do Buzz do personagem, né? Eu acho que se continuasse a voz do Guilherme Briggs, talvez ia trazer essa referência muito imediata do boneco, ia ser um pouco difícil de desvincular uma coisa da outra. Então eu achei que ficou bem interessante para desenvolver, né, construir essa identidade particular do personagem. Agora, voltando para falar sobre o arco de desenvolvimento do personagem, e eu acho que é aqui que está a parte mais importante do filme, né? Que assim, por conta do erro do Buzz, toda a tripulação do Comando Estelar ficou presa naquele planeta. A cada nova tentativa, né, que ele fazia para alcançar a hipervelocidade, para conseguir reverter aquele erro e levar a tripulação de volta, ele avançava no tempo à medida em que ele via todos os companheiros dele envelhecerem ali na estação espacial. E ficarem presos ali, né, naquela situação. Então, uma coisa até que eu fiz um vídeo falando sobre a diferença de 22 ou 62 anos, que a gente vê no trailer, né? Que eu pensei que no trailer fosse um erro e que talvez no filme se apresentasse diferente. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas basicamente é o seguinte, existe uma projeção ali, que é apresentada no filme, inclusive, a cada tentativa que o Buzz faz, ele vai ficar 4 minutos, né, nessa viagem espacial. A cada 4 minutos da viagem espacial do Buzz, passariam-se 4 anos para quem está ali na estação espacial. E considerando todas as tentativas que a gente vê ali, que são no mínimo 15, né, com base nos trajes e tudo mais, teriam se passado no mínimo 60 anos, né? Considerando que são 4 anos para cada tentativa, então considerando que sejam no mínimo 15, teriam se passado no mínimo 60 anos. No entanto, a gente vê que em alguma dessas tentativas, ele fica muito mais do que 4 minutos. E aí, quando ele pergunta para o Sox quanto tempo se passou, na versão em inglês, que teoricamente é a original, o Sox fala que se passaram 62 anos. E na versão em português é falado 22 anos. Então eu não entendi muito bem como que funciona essas datas, né, para elas fazerem sentido, mas eu já fiz um vídeo sobre isso e você pode clicar aqui na descrição. Então assim, com esse fracasso da missão,
e esse lapso temporal, o Buzz ele fica muito frustrado e ele acaba ganhando um gato robô do Comando Estelar, que é para ser um assistente pessoal dele e também para aliviar esse transtorno emocional dele diante de toda essa situação. No início, o Buzz ele fica um pouco resistente a essa ideia, mas aos poucos ele vai se identificando com o Sox, e no fim das contas a gente percebe que é o próprio Sox que acaba resolvendo a equação que possibilita a fusão do cristal, que é o que ele precisa para conseguir fazer, alcançar a hipervelocidade. Então veja só, com o desenvolvimento do filme, a gente vai percebendo que, primeiro, no início, o Buzz ele não confia numa inteligência artificial, e por conta exatamente desse comportamento dele, né, obstinado, e de ter muita confiança, de muita autoconfiança, ele desconsidera as orientações ali do computador de bordo, o que acaba ocasionando erro. Então ele tem consciência de que tudo aquilo está acontecendo por causa do erro dele. E aí é exatamente uma inteligência artificial que consegue ajudá-lo, e foi o Sox que fez isso. Então aquilo que no início era para ser só um alívio cômico, na verdade torna-se o personagem que foi responsável, né, por possibilitar que o Buzz alcance a hipervelocidade, que é fundamental para que toda a trama do filme se desenvolva. E aí a gente já vai chegar aqui numa parte interessante, que é uma nova referência, né? Porque no filme Toy Story, o Buzz pergunta pro Woody, né? Vocês ainda usam combustível fóssil ou vocês já descobriram a fusão do cristal? E aqui agora a gente vê como que tudo faz sentido, né? Mas essa inteligência artificial aqui foi fundamental, né? Para que ele conseguisse resolver esse problema. Agora vamos falar um pouco sobre o trabalho de equipe que o Buzz ele precisa se subordinar. Então a gente tem esse aspecto aqui, né, de diversidade e representatividade nas figuras da Alicia e da Izzy, que é a neta dela. Então isso assim é incrível, a gente nunca viu tanto tempo de tela para personagens pretos, né, LGBTQIA+, enfim. Então é muito interessante trazer isso para o universo, né, que se relaciona com Toy Story, que é a franquia, né, que trouxe a maior rentabilidade para Disney e Pixar. E a gente vê isso não somente na figura da Alicia e da Izzy, como também aparece ali aquele comandante que é o Carl, né? Então, outra referência a Toy Story. Mas voltando aqui, a Alicia e a Izzy, elas superam essa função de ser apenas um personagem coadjuvante, né? Elas assumem um papel fundamental para o desenvolvimento da trama. Então, a gente vê que a Alicia, ela sem dúvida foi assim uma grande amiga do Buzz, talvez a maior amiga dele. E ela foi a parte principal da motivação do Buzz de insistir para conseguir cumprir a promessa que ele fez para ela, né? Então a Izzy, que é a neta, ela cresce sob essa influência da avó e ela acaba também tendo o sonho de se tornar uma patrulheira. Mas ela acabou perseguindo esse sonho de uma forma alternativa, né? Porque ela vai treinar com uma equipe que não é oficial. Então ela treina por fora do Comando Estelar e é uma equipe bastante improvável, né? E a gente vê no início do filme o Buzz desconfiando do potencial de um recruta, que tem um nome bastante complicado que eu não vou conseguir reproduzir aqui. E olha só como que o mundo dá voltas. Ele vai precisar depender exatamente de recrutas. E nesse sentido, não é nem recruta do Comando Estelar, como era o caso daquele. São recrutas, né, que são paramilitares, é um grupo ali que treina por conta própria. E aqui a gente vê mais uma vez o Buzz ele precisando desconstruir, né, parte dessa arrogância dele, desse individualismo, e ele precisa confiar naquele grupo. E a gente vê que essa experiência, né, em conjunto, ele consegue desenvolver um valor aqui de dependência, né, de consciência coletiva, que é muito importante para o desenvolvimento da missão, que vai possibilitar ele de chegar no objetivo principal. E agora a gente tem aqui uma coisa, cara, que é incrível, que é sobre essa mensagem do filme, né? Porque a gente entende a importância do Buzz desenvolver essa consciência coletiva,
não subestimar a capacidade do outro, tanto aqui no caso da inteligência artificial, como dos recrutas ou de pessoas que têm, teoricamente, um treinamento inferior ao dele. Ele respeitar o diferente, o filme aborda essa questão de respeitar o diferente, a gente vê ali a relação da Alicia, a superação do medo, no caso da Izzy, porque ela tinha medo do espaço e ela consegue vencer isso através, né, da missão. E a gente vê a mensagem principal para mim do filme é o Buzz tendo que enfrentar a ele mesmo. Então a gente vê o Buzz do passado enfrentando o Buzz do futuro. E agora eu vou explicar uma coisa que você vai precisar prestar bastante atenção para entender, né? Que foi basicamente o seguinte: a nova versão do Buzz, que é essa versão evoluída dele, com todo esse aprendizado, enfrenta aquele Buzz obstinado lá do passado e arrogante, porque aquele Buzz do passado se transformou no Zurg. Aquela obstinação dele em cumprir a promessa, passando por cima de qualquer outra coisa, né, fez com que ele se tornasse o Zurg, que é aquele Buzz frio e calculista que está preocupado somente em cumprir a promessa dele, porque a missão é mais importante do que qualquer outra coisa. Só que para que ele conseguisse fazer isso, ele teria que sacrificar todo o presente. Então todas as relações que se desenvolveram, né, tudo que aconteceu durante esse tempo que o pessoal ficou preso na estação espacial ali do Comando Estelar, seria sacrificado. Todas as relações, todos os aprendizados, tudo que aconteceu seria sacrificado somente para que o Buzz conseguisse cumprir a promessa dele para a Alicia. Sendo que a própria Alicia já tinha superado isso. Ela já estava bem com o que tinha acontecido por ali, com tudo que ela conseguiu desenvolver. Então a gente vê que muitas vezes, né, cumprir uma promessa não é tão importante assim. Às vezes a gente precisa descumprir algumas promessas para um bem maior. E é isso que a gente vê o Buzz do presente, né, fazendo. Ele vai lá no futuro encontrar o Buzz do passado, que foi aquele Buzz que virou o Zurg, para poder desfazer essa concepção errada. Então, assim, é incrível como que eles fazem esse contraponto, né, de uma versão evoluída do Buzz enfrentando essa versão do passado obstinada e que precisava de um aprendizado. Então, para mim, esse filme ele fala muito sobre autoconhecimento também e desenvolvimento pessoal. Então é um trabalho incrível da Pixar. Quem tem a sensibilidade de perceber essa linha sendo desenvolvida durante o filme, embora as coisas aconteçam muito rápido, consegue extrair muito aprendizado disso. E a conclusão para mim é essa, né? A gente precisa perceber que muitas vezes aquele plano, aquela missão que a gente coloca e fica obstinada, nem sempre é o melhor para todo mundo. E a gente tem que sempre perceber o que está acontecendo à nossa volta. Agora, falando sobre uma cena pós-crédito, né, que acontece ali, a gente vê o Buzz tendo aquela batalha e tudo mais. Então, aparentemente, o Zurg teria sido derrotado. Só que nessa última cena pós-crédito, aparece o Zurg ali acendendo os olhos, né? Então, isso pode ser um indício de uma possível sequência. A gente não sabe se realmente vai ter essa sequência, mas dá a entender que existe essa possibilidade. Agora, uma coisa assim que eu senti muita falta foi definitivamente uma cena do Andy saindo do cinema, ou pelo menos o Andy no cinema assistindo o filme. Como a gente viu aquele pôster promocional, eu acho que não custava nada, seria um agrado ali para o fã de Toy Story. Bom, pessoal, essa é a minha análise. Eu achei o filme sensacional. Eu queria saber também qual é a sua opinião, o que você não gostou. Deixa os comentários aqui abaixo. E se você não quiser perder os próximos vídeos, marca aqui o sininho das notificações. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só você clicar no link aqui abaixo na descrição. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo, ao infinito e além.